Muito bem, muito bom dia, meus amigos. Descansaram de ontem? Eu queria agradecer a presença de vocês todos, queria agradecer a Regina, aos amigos que estão nos dando o suporte para o nosso pequeno seminário de hoje. Espero que seja de proveito para todos. Queria lembrar, exatamente por ser um seminário, que vocês anotem as eventuais questões, dúvidas, para, em algum momento, antes das 3 ou depois das 5, nós possamos ver os detalhes de cada questionamento. Tá bom? Sintam-se à vontade, tanto para as questões da exposição de ontem, como da etapa que nós vamos começando agora. Queria saudar a todos, saudar os internautas que possam estar nos acompanhando nesta manhã de sábado. Eu queria apenas lembrar que o meu nome é Sérgio, e sou filho de pais espíritas, pude conhecer desde muito cedo as noções básicas da doutrina espírita, sou médico. Gosto da cardiologia, da clínica médica, da psiquiatria, especialmente. Numa altura, por uma certa carência de conhecimento, eu entrei para a universidade de novo para estudar física, por algo que era preciso que eu buscasse o conhecimento. Lembrando que a física, ela é a ciência mãe. Absolutamente tudo, do micro ao macrocosmos, tem a ver com a física clássica e com a física moderna, que compreende a mecânica quântica e a teoria da relatividade geral e especial. Então, essas coisas que parecem muito separadas entre si, na verdade, elas se entrosam, dependendo das nossas motivações, dos nossos interesses, das nossas ideias de como compreendermos o mundo, a realidade, e vivendo nele, né, compreendendo a sua extensão no sentido do mundo espiritual, incluindo a realidade da vida após a morte, que é algo que nós vamos examinar com um pouquinho mais de cuidado na manhã, tarde e noite de hoje. Hoje não é sábado? Brincando, então. Esse tema, quando nós olhamos para o título, A Ciência da Vida Após a Morte, é uma expressão relativamente nova, mas é uma expressão que vai trabalhar com questões que, em geral, os espíritas e também, muitas vezes, os espiritualistas, de um modo geral, examinam, estudam, refletem a respeito. Mas essa é uma maneira de nós trabalharmos essas questões no âmbito da ciência acadêmica, que é a nossa aliada para nós entendermos a realidade. Então, é uma ciência que tem muito a ver com a ciência espírita, que é o estudo e a prática da mediunidade nos moldes da codificação kardeciana e nos moldes de eventuais complementos, mas com a base doutrinária que é promovida pelo movimento espírita no Brasil e no mundo. Né? A outra ideia, a ideia de que existe vida após a morte. Não é? Se eu pensasse aqui com vocês, a imensa maioria dos habitantes do planeta, tanto encarnados como até desencarnados, que estão do outro lado, mas que não compreendem a realidade de dois mundos num mundo único, que é o planeta Terra. De tal forma que a vida após a morte não é uma unanimidade. Uma grande parte dos 8 bilhões e 200 milhões de humanos encarnados,
não pensam a respeito. Quando pensam, têm muitas dúvidas, porque ainda não conheceram a doutrina espírita, de tal maneira que hoje em dia, já há uns 20 anos pelo menos, falar sobre a ciência da vida após a morte é algo que contribui para o mundo. Quem é o que é o mais importante no mundo? A humanidade. Lembrando que no livro Roteiro, aquele capítulo de Emmanuel, o livro todo é dele, pela mediunidade de Chico, quando ele fala que a Terra é um grande educandário, ele diz: somos 22 bilhões de humanos. Então, numa aritmética simples, nós temos 14 bilhões do outro lado. Aliás, que é uma realidade da vida após a morte completamente desconhecida. Nós temos alguma ideia a respeito se temos o estudo da doutrina espírita, se temos a possibilidade da prática mediúnica no dia a dia, interagindo com nossos irmãos desencarnados, tanto irmãos necessitados, aflitos pelas circunstâncias de suas vidas na realidade após a morte, como, claro, espíritos mais preparados, que são benfeitores, que nos ajudam em tudo, e espíritos que têm todo um adiantamento moral, e eles são, na verdade, promotores do conhecimento e da verdade. São instrutores que estiveram com Kardec, estiveram muito antes em vários outros contextos da vida humana e continuam conosco, nos esclarecendo sobre as questões fundamentais da vida, que se nós não conhecemos, nós vamos viver muito mais reencarnações com pouco progresso efetivo em cada uma delas, e isso atrasa a marcha evolutiva, tanto individual como coletiva, que é o sentido da vida, não é? A evolução, lembrando de Kardec, do átomo ao arcanjo, tudo isso é divino, é universal. E nós temos que cuidar não só de nós mesmos, de fazermos a nossa evolução, mas sermos cooperadores e ajudarmos na evolução de tudo e de todos. Porque tudo evolui, inclusive a matéria densa também. Então, estamos no slide título, são 194. Por isso a ideia das 4 da tarde. Eu estou brincando, mas eu acho que são 219. Mas depois nós vamos e conferimos. Então é só para lembrar a questão da morte física e de que precisamos nos aproximar dessas questões, tanto entre os espíritas como a benefício de todos, para todo mundo. Porque esse conhecimento, ele é benéfico e ele é um instrumento para acelerar essa marcha do progresso. Então, esse é o nosso título e uma primeira lembrança que foi superficialmente comentado ontem. A ideia de que a vida nesse mundo ela tem todo um modelo de compreensão, de entendimento, que é o modelo materialista. Ontem nós vimos isso na medicina. A dificuldade na área médica de se estender as questões do doente, da realidade de cada um e do grande coletivo, quando nós apenas examinamos do ponto de vista físico o paciente. Muitas vezes até a partir de uma relação médico-paciente razoável, ainda assim, em consultórios, enfermarias e núcleos de trabalho médico, os pacientes não são exatamente tratados como pessoas, como seres humanos, por uma supervalorização da doença no corpo físico, até para as questões dos transtornos mentais. Muito bem, então nós estamos vivendo, todos vocês são como que testemunhas disso.
uma mudança de paradigma para melhor. E, num certo sentido, com atraso. E esse atraso tem um preço. E qual é o preço? As dificuldades que nós temos hoje no planeta inteiro. Algumas lembradas ontem, outras talvez recordadas daqui a pouco. O paradigma espiritualista é exatamente aquele que, independente da medicina, mas nela também, traz para nós uma compreensão diferente. Falar isto para colegas que são espíritas é algo que não é bem uma novidade, porque os espíritas todos são espiritualistas, mas nem todos os espiritualistas são espíritas. Nem todos os espíritas e os espiritualistas tem, vamos dizer, uma certa afinidade de busca pelo conhecimento científico que está na base de tudo. Não só da ciência espírita, da mediunidade, mas da ciência de um modo geral. Pelos muitos afazeres da vida humana, na sociedade, no trabalho, na família e assim por diante. Então, vamos examinar algumas coisas sobre isso, lembrando que essa dualidade paradigmática ela envolve toda a história da humanidade terrestre, tem a ver com a vida do dia a dia de qualquer um e, como vimos ontem, alguma coisa em relação à medicina. Então, o nome desse novo paradigma, quando em medicina, já vimos ontem, religiosidade barra espiritualidade. Então, é uma mudança radical, como nós vamos ver um pouco hoje, vimos um pouco ontem, e é algo que todos vocês vão conhecendo gradativamente. Todos vocês vão vivendo os efeitos benéficos desta mudança. Então, a ideia de algo que nós vamos trabalhar hoje, mais especificamente sobre o tema ciência da vida após a morte, evidências científicas da imortalidade da alma. Dito de uma maneira bem clara para não haver dúvida, mas é algo que os espíritas todos conhecem, a sobrevivência da alma após a morte do corpo. Para nós espíritas e espiritualistas em geral, isso é simples. Nós nos aproximamos dessas filosofias por uma carência, uma necessidade de entendimento. E essas questões nos suprem de tal maneira que nós temos um entendimento melhor da realidade quando alcançamos esse paradigma novo, envolvendo a ideia objetiva, clara, de que a alma sobrevive à morte do corpo. E que para o mundo em geral não é assim. As pessoas não têm base, as pessoas não têm, vamos dizer, uma busca para o conhecimento melhor. E quando buscaram, buscaram através das suas crenças, dos seus credos, das suas vertentes religiosas. Graças a Deus, porque independente de alguns problemas doutrinários, esses ou aqueles, em quaisquer religiões, na história de todas elas, no planeta Terra, algumas questões são bem simples. Mas também, mesmo quem acredite na vida após a morte, não tem a menor ideia do que se vive, como se interage, como se realiza com a consciência, a memória, a noção de nós mesmos, quando estamos do outro lado da vida. E talvez conversando com espíritos em reuniões mediúnicas de auxílio aos desencarnados, você se inteire de como é uma limitação da parte de espíritos desencarnados de terem uma ideia satisfatória daquela realidade. Por isso, ontem, numa confraternização após o estudo, nós falávamos sobre um livro que hoje eu não vou abordar, que é um livro publicado pela FEB, Federação Espírita Brasileira, sugiro que anotem. Ele se chama As Sete Esferas da Terra. Para nós é um livro
que é de um autor encarnado chamado Mário Frigueri, brasileiro. Não é um livro mediúnico, não é um livro, vamos dizer, feito por ele próprio, é um livro de compilação. E ele vai buscar onde ele sabia que podia encontrar aquilo que ele enfeixa no livro e que é uma luz para qualquer um, inclusive para nós espíritas. Sobre o que o livro fala? Vejam o título: As Sete Esferas da Vida. Quando ele trabalha, é claro que uma das esferas é a crosta do planeta, onde todos os encarnados vivemos. Mas o que ele vai trabalhar de mais importância para o conhecimento de qualquer um são as esferas, porque só para deixar uma sementinha sobre o livro e esse estudo, que tem muita importância para quem trabalha na área da mediunidade. É a ideia de que no plano físico, espíritos de condições morais e de desenvolvimento espiritual tão diversos estão todos juntos, porque os corpos físicos são atraídos pelo campo gravitacional, seja qual for o país, qual for a nação, a comunidade. São mais de 200 países hoje em que a humanidade contemporânea se divide. Mas no mundo espiritual tudo muda. E curiosamente, seja morrendo, desencarnando, vivendo do outro lado, seja quando dormimos, porque quando nós adormecemos, a alma naturalmente se desdobra do corpo e cada um tem o seu lugar. E eu vou apenas citar as esferas para nós irmos pensando, refletindo a respeito, até a leitura objetiva do livro Febiano. Então, a ideia qual é? Todo mundo ouviu falar de umbral, não é verdade? Como é que nós começamos a lidar com isto? Com o André Luiz, quando ele desencarna num pós-operatório de cirurgia abdominal e ele se depara com que tipo de ambiente? Escuro, como se fosse um pântano, pessoas como ele, mas ele não, pessoas ao seu derredor gritando, acusando inclusive ele de que ele fosse suicida. Ele não se lembrava, claro, de um suicídio direto, mas poderia ser visto como um suicida indireto. Pois bem, algum de vocês, quando desencarnasse, gostaria de viver naquela região umbralina? Alguém sonhou, não é? Tipo, puxa, que legal, gostei, vou me movimentando, vou descobrir uma maneira de dar saltos para não ficar atrelado ao piso daquele ambiente. Enfim, quando o André Luiz, ele lembra da mãe, ele ora, vem buscá-lo. E ele vai imediatamente para onde? Para a colônia Nosso Lar, internado no hospital, para tratamento da parte dos benfeitores daquela cidade. Lembram disso? Então, uma terminologia para nós apreciarmos ou não é a ideia de que umbral não é uma coisa só. Existe um umbral inferior, citado agora há pouco. Existe um umbral médio. O que é um umbral médio? Toda uma coletividade de desencarnados que vivem na vizinhança dos encarnados. Não é verdade que todos os lugares de cultos, no shopping, na rua, nos hospitais, nas emergências, terapias intensivas, unidades básicas de saúde da família, não é? Nós temos espíritos em grande quantidade. Pessoas que desencarnam e ficam em casa, participando da vida da família por um bom tempo. Então, tudo isso é um umbral médio. E a colônia Nosso Lar é um exemplo de cidade astral do umbral superior. Então, aqui nós temos uma primeira ideia. Toda vez, sugestão,
de que nós queremos comentar sobre o umbral, se eu não uso adjetivo, eu vou pensar em André Luiz logo após a desencarnação. Então é interessante, até por uma questão instrutiva, umbral inferior, umbral médio e umbral superior. Mas, se vocês lembrarem no livro, o próprio livro, de tal maneira que André Luiz chega para quem? Lísias, um dos instrutores, lembram? Ele pergunta, porque ele ouvia falar, Lísias, o que são as trevas? E Lísias responde. De tal maneira que é uma realidade para mais baixo do que o umbral inferior, com quilômetros de altura para baixo, onde nós temos bilhões de humanos. E André Luiz, em toda a obra, ele não perguntou para ninguém o que são as zonas abissais. Outra realidade, muito mais delicada, grave, que acolhe, que é um departamento de existência de encarnados quando dormem, de desencarnados, muito abaixo, na vizinhança da crosta do planeta, no magma da Terra. Quem lidou em certas reuniões mediúnicas para beneficiar contextos coletivos, né, conheceu isto. Se não conheceu ainda, vai conhecer amanhã ou depois. Então, vamos deixar essa parte para baixo, lembrando, não é, do quanto com isto nós temos uma ideia das dificuldades morais da humanidade. As regiões mais populosas das esferas são as inferiores. Umbral inferior, trevas e regiões abissais. Para o alto, para cima, para nós nos animarmos. Acima do umbral superior, o que nós temos? Uma esfera extraordinária. Vocês, quando leram Nosso Lar, e vocês viam a descrição da parte de André Luiz sobre a colônia? Lembram os ministérios, o governo? Lembram de Narcisa na Câmara de Retificação? Lembram do aeróbus? Lembram da natureza? Lembram de, no final do livro, uma palestra da ministra veneranda numa tarde de domingo? Qual foi o tema? Quem lembrar ganha uma caixa de bombons. Alguém lembra? Muito bem, é melhor mesmo não dar palpite. Porque se dá um palpite errado, aí a pessoa que traz a caixa dos bombons. É uma questão que precisava ser melhor esclarecida. Mas o tema que ela escolhe, que é tão importante, por isso ela escolheu para ficar no livro, é o pensamento. E aí a colônia para escutá-la. Quem não podia estar na vizinhança dela falando, escutava e assistia por telões, que o livro traz algo que só depois, na realidade daqui, as coisas aconteceram. Quando vocês liam o livro e lembravam das coisas bonitas, todo mundo não conversou com Narcisa, não. Com quem? Com Veneranda. Todo mundo, ou quase todo mundo, não quis uma ideia do tipo: tia, reserva um lugar para mim na colônia, para mim, para minha família, quando nós morrermos. Não é verdade que ali sim nós tínhamos como uma espécie de um anseio de podermos viver na vida após a morte num lugar escrito pelo livro. Não é verdade? Então, essa é uma questão que até gerou problemas na colônia, não contei ontem para vocês, a ideia de que foi tantos brasileiros pedindo, porque foram 3 milhões de exemplares, 3 milhões que assistiram.
nas salas de cinema e depois em vídeo, na televisão em casa, o livro e o filme sobre o nosso lar. Então todo mundo passou a sonhar com o seu melhor lugar. Ela convoca engenheiros siderais com o objetivo de, olha, é uma chuva de pedidos que chegavam para ela, de cada um de vocês ou de quem tivesse tido essa pretensão. E não havia jeito. E a resposta dos engenheiros, olha, só puxadinhos. Então foi a primeira vez que esse termo tão inteiro, não é? Veio a fazer parte de um cenário todo espiritual. Então, da parte dos espíritas, qual é a noção? É melhor um puxadinho em nosso lar do que uma mansão, um castelo nas zonas aquelas citadas agora há pouco. Então, acima do umbral superior, voltando para o que é mais interessante, arte, cultura e ciência. É uma esfera só, dirigida por Leonardo da Vinci, por delegação do Cristo. De tal maneira que ele tem nele próprio, pelo seu alcance, sua evolução espiritual, ele tem tudo isto com ele, por isso ele foi escolhido. De tal maneira que, por exemplo, a física moderna, a mecânica quântica, a teoria da relatividade, o pai, vamos dizer, da mecânica clássica, Isaac Newton, todos eles vêm de cima. Quem descobriu a vacina? Preciso prometer os bombons de novo? É um mecanismo. A vacina, desde a varíola na Europa, onde este médico do Reino Unido, vivendo em Londres, todo mundo morrendo, a vizinhança padecendo da varíola e uma grande parte desencarnando. E ele traz da esfera da ciência, arte, cultura e ciência, a ideia da imunologia, a ideia da imunidade, de imunidade celular, imunidade humoral. E o que, que ele faz? Algo que ninguém faria. E ele só fez porque ele era um espírito, vamos dizer, muito preparado e com esta missão. Ele retira um pouco do inoculado de uma pústula de uma doente dele com varíola. E o que, que ele faz? Ele inocula no braço do filho. Quem faria isso? Ninguém. Mas ele tinha isto como algo preparado naquela esfera. E a partir de Edward Jenner, que é o pesquisador, o inventor da vacina, milhões e milhões de vidas foram salvas por todas as questões, por vírus, bactérias, fungos, protozoários, tudo aquilo que a imunidade, em função da vacina, pôde ensejar até hoje. Todo mundo lembra do que aconteceu na pandemia pela Covid-19 e o quanto se mudou a partir dos laboratórios desenvolverem as vacinas. Além disso, nós temos a esfera mais alta, que é a do amor fraterno universal. Agora é um grupo mais seletivo, de espíritos ainda em grande quantidade, mas não em tão grande quantidade como aqueles das zonas inferiores lembradas. Tudo isso tem a ver com ciência da vida após a morte, que é uma realidade que esse livro sugerido nos traz. E a mais alta de todas as esferas é a do governo da vida. Jesus não mora, nunca morou na Terra, mas é a esfera onde ele está entronizado e com os espíritos mais adiantados que esse mundo já viu. Se tem e tem espíritos, classificação do livro dos espíritos, Kardec. Se tem espíritos puros, espíritos puríssimos, no planeta Terra vivem na esfera mais alta, administrando, cuidando e representando no trabalho, no amor, no conhecimento, na sabedoria, Jesus
de Nazaré. Então, evidências científicas, sobrevivência da alma após a morte. Uma coisa é a sobrevivência ficar patente para o planeta todo. Outra coisa é como é a vida após a morte. E outra coisa que nós vamos ver hoje, evidências científicas da reencarnação. Porque para nós espíritas é tão simples, não é? Mas e para o mundo? Então, quando isso vai ganhando, vamos dizer, algo de cunho científico, beneficia a humanidade. Que pouco a pouco isso vai sendo espalhado em encontros científicos, encontros de trabalhos variados, a bem da nossa evolução. De novo, paradigma chamado materialista, cartesiano, mecanicista. É o mesmo, com 3 nomes diferentes. O espiritualista e algo que ontem nós vimos alguma coisa. Religiosidade, espiritualidade em medicina. Vejam o nome de uma especialidade. Médica, psico, mente, alma, espírito, neuro, sistema nervoso central, sobretudo, encéfalo. Imunoendocrinologia, a relação entre a mente humana, a alma imortal, o sistema nervoso central e o sistema imune, da imunidade celular e da imunidade humoral. E mais as glândulas endócrinas todas. Há um vínculo entre tudo isto. Querem ver um exemplo simples? Tuberculose, uma das doenças mais prevalentes no mundo. No Brasil, no Rio de Janeiro, na favela da Rocinha, ou na África, na Ásia, em lugares onde as dificuldades sociais ainda são muito grandes. E aí o que acontece? O bacilo da tuberculose, todos os adultos, 90%, têm contato e interagem com o bacilo de Koch. Só que um percentual pequeno, mas ainda assim muito grande, precisando dos recursos da saúde pública, adoecem de tuberculose. Por que a maioria tem contato com o bacilo e não adoece? Porque tem competência imunológica da imunidade celular, que é para isso. Então, quem tem questões espirituais vai adoecer também de problemas infecciosos, e não apenas de cardiopatia, nefropatia, neoplasias de um modo geral e outras questões médicas do nosso mundo. Querem ver um aspecto? Quando eu olho para cá, vocês estão vendo ali em cima NIH, National Institute of Health. É o mais importante órgão ligado à medicina dos Estados Unidos como um todo para o resto do mundo. Então, se eu vou no site, vocês podem fazer isso, procurem PubMed, de publicações em medicina. Se você procura e escolhe uma palavra-chave e põe spirituality, então, se o site é de medicina, tudo que você colocar a partir de uma palavra que você escolha, o site vai te dizer da medicina do planeta Terra. Oriente, Ocidente, Hemisfério Norte, Hemisfério Sul. Então, vejam lá, 30.000 pesquisas por colegas da área da medicina ou outras ligadas à saúde, publicando estudos sérios sobre espiritualidade e medicina. 30.000, se você não colocar mais uma palavra-chave para diminuir o número, estreitando a procura, você vai passar uma encarnação inteira estudando isso. Ótimo, mas nós temos que nos adaptar. Para que eu trago isso? Para termos uma ideia do quanto o paradigma não só é novo, mas ele também é extraordinariamente importante. Vocês estão vendo um gráfico embaixo à esquerda? Esse gráfico no eixo das abscissas, ele mostra o tempo, os anos. E olha o que acontece nos últimos anos. É um crescimento exponencial, refletindo o quê? O despertar da ciência médica para a espiritualidade nos tempos mais recentes. Então, se eu agora ponho spirituality e ponho health,
Olha o gráfico, também é semelhante, mas eu ainda tenho 20.000 artigos para estudar. Se eu vou adiante, e isso tem um valor extraordinário, se eu ponho a palavra oração, prece, prayer, eu tenho 80.000 artigos, prece em medicina. Então, os colegas médicos de qualquer lugar, país, cidade, que não estão estudando estas coisas, estão defasados, estão desatualizados. Isso tem um preço, tem consequências, mas a ideia qual é? Daqui mais algumas décadas, isso já é estudado nas melhores faculdades de medicina do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, do Canadá, da Austrália, há bastante tempo. Então, vejam lá, a oração e a medicina. Por exemplo, eu tenho, como cardiologista, às vezes os meus pacientes precisam fazer uma cirurgia cardíaca. Todo paciente cirúrgico, eu vou ao centro cirúrgico e acompanho o procedimento cirúrgico pelos especialistas. Eu tenho colegas cardiologistas, cirurgiões cardiovasculares, que quando a cirurgia vai começar, o anestesista já está do lado, preparando a droga para a indução anestésica, ele reúne toda a equipe, instrumentadores, auxiliares, todos aqueles que funcionam buscando e trazendo e levando elementos que vão ser usados, o colega da circulação extracorpórea, todo mundo na beira do leito, o paciente ainda acordado, e ele faz uma prece pelo êxito da cirurgia. E eu observo. E uma coisa interessante que eu às vezes lembro de comentar, ele não é espírita. Ele tem a crença cristã dele. Faz uma prece super bonita pelo êxito absoluto do trabalho dele e do quanto esse paciente pode contar com a prece de todos. É uma prece coletiva, algo que Allan Kardec examinou, lembram? Pois bem, a importância da prece. E se eu ponho a palavra perdão, forgiveness, eu tenho 2.000 resultados. Para uma coisa tão específica, perdão em medicina. Como estudar isso? Qual é o valor disso para, sobretudo, pacientes, a família e também os profissionais de saúde? Mas esse é tema para um seminário mais adiante. Compassion, compaixão e medicina. Isso é uma virtude da alma. E olhem o gráfico, olhem o crescimento até 2024. Pesquisas sérias nesse departamento. Se eu ponho gratidão, eu tenho 3.000 resultados. Hoje em dia, tem estudos que mostram se qualquer pessoa, ao final do dia, antes de adormecer, fazendo ou não prece, se a pessoa lembra de coisas que aconteceram naquele dia em relação a algo que deva gratidão a alguém, alguém que emprestou alguma coisa, alguém que você dirigindo no Rio de Janeiro com pressa de chegar no hospital, não precisou nem pedir licença para fazer um desvio no trânsito e a pessoa gentilmente te cede a vez. Então, são coisas do dia a dia. Faltou um tempero para concluir um prato interessante, vai na vizinha e a vizinha tem e te dá o tempero que ela tem. São coisas pequenas, muda o cérebro, analisando os efeitos por ressonância nuclear magnética funcional. Isso é medicina. Empatia, 35.000 pesquisas. E aí o primeiro, empatia não está nos nossos genes. É um caminho para entender que a genética é super importante, mas não é tudo. E a genética fica a reboque do espírito. Vejam algo extraordinário que nós vamos falar até às 4. Fenômenos ou experiências de quase morte. Não, eu soube que a Regina mandou preparar o almoço, sobremesa, não é?
doces aqui do Espírito Santo, que eu soube que são extraordinários. Até ganhei uma caixinha que eu vou degustar a partir de amanhã, não é? Então, a ideia qual é? Fenômenos de quase morte, 1 milhão e quase 200 mil pesquisas, pela importância do que nós vamos ver sobre isto daqui a pouco. Então, lembrando, esse é um slide título de uma apresentação, aonde? Na Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense, para colegas, alunos de graduação, residentes, mestrandos e pessoas que queriam da prática clínica do Hospital Antônio Pedro. As implicações desses fenômenos para a medicina. E também houve um espaço naquela Sociedade Espírita Psicológica de Londres, onde esse tema também foi abordado. Aqui, uma ideia para nós. Esse é o livro, na terceira edição, publicada no ano passado, de uma equipe, mas a pessoa que é a liderança da equipe é o professor Harold Koenig. A primeira edição já tem mais de 20 anos. Ele é um pioneiro nessas questões de união entre religião e saúde. Então, a expressão mais usada é religiosidade / espiritualidade. Mas ele, como colocou esse título há muito tempo na primeira edição, ele mantém o título porque é apenas uma mudança com uma série de novas contribuições para nós. Pois bem, esse livro está à venda na internet. Eu ganhei ele de presente uma vez recentemente que eu estive lá nos Estados Unidos. Então, sintetizando a leitura do livro, o que as melhores pesquisas mostram sobre o impacto da religiosidade e espiritualidade sobre a saúde? Resumindo num slide. Item 1. Evidências mais fortes. Aqueles que lidam com espiritualidade e religiosidade, a relação religião-saúde, obtêm no mundo inteiro, independente de país, menores níveis de depressão, menores de suicídio, de uso de álcool e outras drogas, inclusive ilícitas, mortalidade em geral diminuindo. Se eu comparar 30 mil enfermeiras americanas, esse estudo foi feito, a metade, todas elas com câncer de mama, em tratamento, a metade frequentando seus cultos de suas livres escolhas, e a outra metade não tendo familiaridade com questões religiosas. Quando você compara prospectivamente, a diferença é marcante. Então, ir à igreja, ir à sinagoga, ir à mesquita, ir ao centro espírita, estando doente com uma determinada patologia tão séria, é a neoplasia mais comum nas mulheres do mundo. E aí o que você tem? Uma evolução melhor. Estatisticamente, é mais um exemplo para nós. E aumento do bem-estar e do sentido existencial. E tudo isso ajuda na saúde de cada célula, tecido, órgão, sistemas orgânicos e do ser humano como um todo. Se isso muda o corpo, o que não há de fazer no perispírito? O que não há de fazer a nível do sistema nervoso central, especificamente? E da mente humana. Nós não aprendemos que a criatura encarnada tem alma, perispírito e corpo? Tudo isso se beneficia com as questões ligadas à espiritualidade. Os impactos sociais, maior suporte social, estabilidade familiar e conjugal, menor criminalidade. Vocês já imaginaram isso no Brasil? O efeito benéfico diante do que é a realidade do nosso país? Melhores hábitos ao enfatizar, valorizar o corpo, 2 pontos. Menos uso de drogas lícitas ou ilícitas, melhor alimentação e mais atividade física, com as suas naturais repercussões. E por último, principais desafios para as futuras pesquisas.
porque nem tudo está esclarecido. E o que mais nos chama a atenção? Do que ainda não está, uma coisa é observar resultados, outra coisa é os mecanismos pelos quais impacta a saúde. E mais estudos sobre os melhores modos de aplicar na clínica de modo ético e mais efetivo. Aplicar na clínica o quê? O conhecimento sobre espiritualidade, religiosidade. Esse é um outro livro precioso, foi publicado pelo professor Alexander Moreira Almeida, de Juiz de Fora, e a sua equipe. É um livro que tem língua portuguesa, é um livro muito mais resumido, objetivo, mas ele faz um paralelo com o do professor Koenig. Então, nós estamos lidando com ciência, e ali você vai ter uma ideia de questões que têm a ver com o nosso tema, espiritualidade, religiosidade. Eu vou comentar rapidamente. Essa fronteira que envolve os 3 M's, magnetismo, mediunidade e medicina, é algo que se vem trabalhando há bastante tempo. E quando foi o Congresso Mundial de Lisboa, antes da pandemia, o último antes da pandemia, 2019, eles aceitaram 2 pesquisas feitas na Casa Espírita com pacientes com problemas psiquiátricos, transtornos mentais, que chegam para o atendimento, o acolhimento fraterno, para serem tratados nas reuniões mediúnicas e na fluidoterapia espírita. Lembram do binômio da medicina espírita? Reunião mediúnica séria e a imposição de mãos. Você pode chamar de magnetismo de cura, como no livro dos médiuns de Allan Kardec. Você pode se recordar de Mesmer e dos magnetizadores franceses contemporâneos de Kardec, ou você pode usar a terminologia do passe, mas que você pode fazer de maneira diferente quando os pacientes são pacientes mais sintomáticos, com maior sofrimento. Sejam mulheres, adultos, crianças, com os mais variados transtornos mentais. Pois bem, esse foi um folder que nós apresentamos lá. Curiosamente, nesse resumo que vocês estão vendo ali em cima, é um grupo de médicos espíritas trabalhando em Copacabana, na nossa pequena casa espírita. E aí, nesse resumo, eu falo de Kardec, de mundo espiritual, de Chico Xavier, num outro, até de Jesus eu citei, falando a respeito. E as pessoas, nesse encontro, 6.000 psiquiatras de 80 países. Então, são sementinhas no sentido de que é preciso divulgar numa ideia de irmos passo a passo ampliando esses horizontes. Em Lisboa, nós soubemos que em Jerusalém, no início do dezembro do mesmo ano, vejam isto, a Associação de Psiquiatria do Planeta, o mais alto fórum, fazendo um congresso sobre espiritualidade e psiquiatria, espiritualidade e saúde mental. E aí nós fomos mostrar a experiência espírita. E aí me deram meia hora para falar sobre isto, não é? A influência de espíritos. Vocês precisam ver os colegas ouvindo. Quem é esse doutor, esse médico que vem lá de um país lá longe para falar de coisas assim? Muitos colegas espíritas e psiquiatras brasileiros, muitos não, mas alguns também levaram as suas contribuições. Mas ali o próprio título já sugere, não é? A importância dos espíritos que são envolvidos em processos das vidas anteriores das crianças com TEA e os benefícios do diálogo fraterno para esses espíritos e o antes e o depois. Então, meia hora num evento como esse é uma coisa muito positiva e eu tive que correr para poder apresentar o resumo dessa experiência. Aqui nós temos um resumo, isso aqui eu acho que foi em Madrid, em 2014, Congresso Mundial.
Aqui é o time dos brasileiros lá em Jerusalém. De tal maneira que tinham pessoas de Juiz de Fora, colegas do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, e essa foi uma fotografia para deixar para nós a lembrança de um encontro num evento tão interessante sobre tudo isso. Esse é o professor Alexander. Para vocês terem uma ideia, nós estamos agora em Viena, em 2023. E aí a ideia qual é? A ideia de enviar a experiência da casa espírita. E aí eles aceitaram os 2 pôsteres, porque esse trabalho ainda foi tanto presencial como online. E vejam agora qual é o ano que estamos? 2025. Agora, em outubro, primeira semana, na República Tcheca, em Praga. E acabamos de receber a aceitação de 2 temas de pesquisa: influência dos desencarnados na doença, no transtorno mental e a sua respectiva abordagem de acordo com a presença de espíritos. Então, esse é sobre, vamos dizer, psiquiatria de um modo geral. Mas como o número de casos de crianças e jovens com TEA que nos chegam tanto na casa espírita como no consultório tem sido de um crescimento exponencial, nós temos uma pesquisa, de novo, ampliando as anteriores para uma atualização com os colegas agora em outubro. De tal maneira que a mesma história, obsessão, influência dos desencarnados. Aliás, comentando, ninguém adoece sozinho. Se você tem equipamento, você tem equipe mediúnica para essas atividades, o que acontece? Se você tem um paciente com uma neoplasia, com uma cardiopatia, com uma doença respiratória aguda grave, se você tem um paciente com depressão, pânico, TEA, bipolaridade, dependência química, há uma nuvem de espíritos, dependendo do que aconteceu para cada um em suas vidas anteriores. E o tratamento mediúnico é para cuidar deles. A maioria são aflitos, são carentes de tratamento, de acolhimento e de encaminhamento para lugares de esferas mais elevadas. Então, meus amigos, nós estamos vivendo uma realidade diferente. Seja num centro cirúrgico no Brasil, seja onde for, imposição das mãos, prece antes da cirurgia começar. Equipes diferentes, cidades diferentes, culturas diferentes. Então, isso se estuda hoje em faculdades de medicina. Evidências científicas da imortalidade da alma. Então, agora nós vamos entrar propriamente na temática do título. Experiências de quase morte, também conhecidas como EQMs, em inglês NDE, e esse autor é um autor especial, ele é holandês, e eu vou compartilhar o estudo que ele fez há mais ou menos 11 anos, e publicou na melhor revista europeia de medicina, que é o The Lancet. E o pai dessa história é Raymond Moody Jr., quando ele publica o primeiro livro na humanidade. Ele, psiquiatra, ele reuniu 150 casos de hospitais e pacientes diferentes que estavam fazendo uma cirurgia de grande porte. E durante o ato cirúrgico e o paciente anestesiado, o que acontece? O coração para, mesmo com boa avaliação pré-operatória. E aí o que acontece? Para tudo, para a cirurgia, né, e as providências da reanimação cardiorrespiratória, para salvar primeiro a vida. Se vai continuar a cirurgia ou não, é uma questão que o grupo vai decidir, e é baseado na evolução dessa parada cardiorrespiratória. Na verdade, é bem parada cardíaca, porque o paciente está submetido à assistência ventilatória continuada pela anestesia. Então, o que acontece? Esse é o pai dessa questão. Lembram? 1.200.000 artigos? Ele é quem começa isso, lá nos Estados Unidos.
e ele chamou o livro de Life After Life. Esse é o vovô, é o professor Raymond Moody Jr., e é ali uma capa do livro publicado na altura nos Estados Unidos. Lembrando, 1 milhão de resultados quando você coloca NDE. E aqui o professor Pim Van Lommel, o que ele faz? Ele apresenta para a comunidade médica experiências de quase morte em sobreviventes de paradas cardíacas cirúrgicas. Ele é o primeiro a fazer um estudo prospectivo, daquele momento para frente. E os prospectivos têm muito mais valor científico do que os retrospectivos. E aí ele mostra a diferença do que acontece quanto às vivências de cada paciente. O que cada paciente se lembra quando exatamente o coração parou, o eletroencefalograma em linha nula, a zero, sem nenhuma atividade ou oscilação que denotasse atividade neuronal qualquer. E exatamente como se fosse uma morte cerebral transitória, a pessoa descreve tudo o que aconteceu naquele período, de 10 minutos, de 20 minutos, dependendo caso a caso quanto tempo durou. Lembrando que todos eles foram reanimados, voltaram a viver. A cirurgia de muitos pôde prosseguir, mas depois, na enfermaria, no quarto, no leito, eles contaram para o professor Raymond Moody Jr. o que se passou para que o professor pudesse dar uma ideia, puxa, o que é isso que eu experimentei durante a minha cirurgia? E foram tantos casos que surgiu essa ciência dentro da ciência médica e da ciência da vida após a morte, que é o nosso tema. Então, vejam aí, o que eles relataram em média e que o espírita entende, compreende com muito mais facilidade. Vejam lá, aproximadamente 20 mil entrevistas, se você buscar fazendo pesquisas na internet sobre essa questão, 4 fases distintas relacionadas ao morrer, mas é um morrer transitório, porque a pessoa depois sobrevive e volta para contar tudo o que experimentou. Primeira fase, flutuando para fora do seu corpo e presenciando o que acontecia no local. Qual local? Centro cirúrgico. Correria para salvar o paciente. E muitos deles, quando olhavam para a mesa cirúrgica, via o seu próprio corpo, a sua pessoa, mas estava como que flutuando quase no teto do centro cirúrgico. E olhava para si e via um corpo igual ao seu. O que eles estão vendo? O perispírito e o corpo físico lá sendo reanimado pelos colegas. Então, essa é a fase da flutuação. E alguns relataram questões específicas e que depois foram como que confirmadas por aqueles que estavam trabalhando ali. Segunda fase, abandonando o corpo, não no sentido definitivo, senão seria desencarnação, mas saindo dali da vizinhança do corpo físico, onde estavam no primeiro momento, na primeira fase, sentindo-se num estado definido como espírito, energia, lembrando que todas essas pessoas que experimentaram isso têm a menor ideia da doutrina espírita e, portanto, da terminologia, das palavras usuais que temos no dia a dia. Então, as palavras variavam de acordo com o jeito, a cultura de cada um. Esse estado é um estado como espírito, como uma energia. Os dois títulos são válidos. Terceira fase. Aí as coisas começam a ser interessantes. Guiado por uma presença que poderíamos colocar, ao menos entre aspas, como anjo de guarda. Até um túnel ou portão intermediário.
Sente-se atraído por uma luz brilhante, de onde irradiava calor, energia, espiritualidade e, principalmente, amor incondicional. No plano material, na encarnação, em vigília, nós sentimos isso? Não. Podemos sentir no desdobramento noturno, mas a maioria não registra. E nem todo mundo que desdobra à noite ou que desencarna tem esse privilégio, porque isso depende da condição espiritual de cada um. A maioria desce, não vive isto. Muito bem, algumas visões alternativas substituem o túnel, como desfiladeiros ou pontes. Algumas pessoas afirmam terem recebido grandes conhecimentos. Outras dizem ter voltado com dons proféticos. Outras com um novo discernimento ou uma nova capacidade de avaliação da realidade, da sua realidade, da sua família, do seu trabalho, da sociedade, do mundo, em relação aos parâmetros que tinha até então. Houve concordância geral na afirmação que existe um grande sentido na vida relacionado ao amor. Então, esse conhecimento para as pessoas, por exemplo, que têm depressão, especialmente moderada ou grave, ainda mais com ideações suicidas, esse conhecimento é medicina preventiva de algo que é uma catástrofe na caminhada espiritual de qualquer um que ponha fim à sua própria existência. E esse é um problema altamente relevante. 2024, 1.050.000 casos de suicídios no mundo. 2025, um semestre, nós tivemos 550.000 casos. No final de dezembro, passaremos de 1 milhão novamente. Isso já era delicadíssimo antes da pandemia, e isso se tornou, depois dela, ainda um problema muito sério. E quando eu excluí depressão leve, eu não posso deixar de lembrar que a depressão leve de hoje é a moderada de amanhã. A moderada de amanhã é a grave ou severa de mais adiante. Porque, como quase todas as questões, há uma tendência de progresso e de agravamento, se não tem diagnóstico, se não tem uma boa abordagem terapêutica. Muito bem. Última fase, quarta fase. Estar em presença do que chamaram fonte superior, Deus e outras denominações similares. Outras pessoas disseram estar apenas rodeadas de todo o conhecimento passado, presente e futuro, num estado benevolente e isento de crítica. Não parece que o ser humano, nesses contextos, ele sintoniza com a sua essência divina? Não parece que ele acessa uma condição que no dia a dia da vida material habitualmente não se acessa? Passam por uma revisão de suas vidas. Dito de uma outra maneira, quem viveu isso nunca mais é a mesma pessoa. E é uma pessoa que agora é uma pessoa melhor, pelo que aprendeu durante a experiência de quase morte. Tem uma outra ideia. Por que alguns vivem a experiência e outros não? Se todos eles tiveram paradas cardíacas e linhas isoelétricas no eletroencefalograma. Muitas vezes isso é para a vivência trazer uma questão útil para que na vida atual a pessoa faça as mudanças e possa ter uma encarnação mais proveitosa, com menos arrependimento logo que desencarna. Muito bem, quando eu colocava compreendendo a maneira como estas afetaram outras pessoas, as suas palavras, os seus pensamentos, os diálogos entre
a pessoa que viveu a experiência e as outras, inclusive desconhecidas. E aí entra uma expressão do livro: tudo está entrelaçado. Expressão de pessoas que viveram. Qual é a base disso? O entrelaçamento, que vem de questões do infinitamente pequeno, pela física moderna. Se existem duas coisas da mecânica quântica importantes: o entrelaçamento, o colapso da função de onda, são aspectos que têm a ver com pensamentos e almas, espíritos que estão vivendo entrelaçados. Então, alguém ou muitos perceberem e usarem a expressão entrelaçamento traz para nós uma ideia que é um aprendizado. O que acontece com os outros reflete em mim. O que eu decido, o que eu vivo, repercute na vida de todo mundo no mesmo mundo. Isso tudo é estímulo para novos cuidados, novas atitudes, novas escolhas, novas maneiras de nós usarmos a nossa vontade. Para quê? Com quem? Com que finalidade? E assim por diante. Também é ensinamento dessa ciência da vida após a morte, das experiências de quase morte. De tal maneira, observaram o que suas vidas poderiam ter sido. Vocês têm ideia disso? Quando as pessoas morrem, continuam vivas, obviamente. E quando acordam, se é que perderam a consciência no processo, mas quando despertam, olham para os céus, veem a grandeza do universo que, quando encarnados, nós não conseguimos perceber, porque a visão humana, a retina humana, ela é limitada para depreender a realidade mais profunda. Quando se percebe a natureza do mundo cósmico e divino, quando você, ao morrer, interage com afetos e desafetos do dia a dia, de toda uma existência de décadas, quando você olha para você e você percebe que você tem um corpo, e o quanto esse corpo, que nós espíritas chamamos de perispírito, o astral do perispírito, na verdade, ele está um perispírito completamente modificado, anatomicamente, fisiologicamente, muitas vezes em andrajos. Lembram de André Luiz naquela região do umbral inferior? E aí qual é a questão? É uma surpresa múltipla do universo, das relações ou interações interpessoais e da sua constituição pessoal. Então, por que a expressão mais típica dos desencarnados são duas? Alguém sugere? Bombom. Olha, pode ser suíço ou belga. Caixa média, tá certo? É só tentar. Alguém lembra de alguma coisa ligada a isso? Pois bem, uma delas qual é? Ah, se eu soubesse. E o que ele está se dando conta? De muitas coisas, mas uma ideia fundamental é o nosso tema: a vida após a morte, a continuidade da vida, a sobrevivência da alma após a morte. E qual é a outra expressão? Vale duas caixas. Eu estou ouvindo um vozeiriozinho, mas alguém. Olha, faz sentido, não é? Mas objetivamente, qual é a ideia? A ideia é mais sensível. O que foi que eu fui fazer da minha vida? Que, claro, está ligado ao arrependimento. E é uma perspectiva instantânea. Vou ter que voltar para fazer diferente, para fazer melhor e me tornar um espírito melhor. Então, isso tem a ver com a nossa temática. Mas o que a senhora colocou é mais ou menos a mesma coisa. Aqui é apenas uma imagem
da pessoa inconsciente, a sua alma desdobrada, com uma nuvem de testemunhos e a ideia da interação com a realidade extrafísica. Outro livro importante, Evidência da Vida Após a Morte, a ciência das NDE. E aí isso foi publicado em 2010 por um colega, e olha o que ele diz, que é um resuminho tirado do livro. Existem atualmente mais evidências científicas para a realidade concreta das experiências de quase morte, lembra 1 milhão? Do que para o tratamento efetivo de certas formas de câncer, do ponto de vista do número de pesquisas. O quanto esse tema é um tema da ciência em geral e, de certa maneira, da medicina de uma maneira mais específica. Esse é outro médico, um cirurgião, um neurocirurgião, é um livro que se tornou também best-seller, Prova do Céu, uma prova da existência, de que há uma vida feliz como uma opção para muitos e muitos, se maioria ou minoria, não sabemos. Mas ele conheceu, porque ele viveu a experiência desdobrado e ele lembrou de tudo e colocou no livro. Os 2 últimos livros têm, em língua portuguesa, fica o convite, não é? Evidências científicas da imortalidade da alma. Vejam isso. Já ouviram falar? Existe grupo no Rio de Janeiro, existe grupo em Cartagena de Índias, na Colômbia, existe grupo na cidade de Seattle, nos Estados Unidos, existe grupo em Paris, que é o mais antigo que eu conheço, pessoas que estão trabalhando as transcomunicações. O Brasil teve e tem 2 figuras extraordinárias. A professora Hilda Hilst, já desencarnada, ela teve toda uma busca por áudios, sobretudo áudios de espíritos do outro lado da vida e que gravavam em fitas magnéticas. Lembram dessa expressão? Mas isso já tem muito tempo, mas ela é uma pioneira. Não podemos esquecê-la. E a doutora Sônia Rinaldi continua pesquisando. Ela é do estado de São Paulo e é a maior pesquisadora brasileira nas comunicações instrumentais. Então, a TCI estuda o fenômeno da alegada, fazendo com prudência, detecção de vozes e imagens de origem aparentemente espiritual, mediante a utilização de equipamentos eletrônicos como rádio, gravador, telefone, computador. Quanto mais a ciência e a tecnologia evoluem, essa tecnologia vai sendo utilizada em busca de melhores resultados. Então, se você está numa sala com os aparelhos para os registros, você sabe quem são os vivos ou encarnados que estão contigo no ambiente. E daqui a pouco você encontra registros como esse. O que temos à esquerda, em azul, verde, é uma figura de alguém que estava no ambiente. E uma vez eu entro no Facebook e um colega que faz as pesquisas no Rio de Janeiro coloca no Face dele a imagem azulada. E ele diz, gente, alguém conhece essa pessoa? Porque surgiu no nosso momento da pesquisa. Quando eu vi, eu lembrei dessa imagem e repassei para o Luiz. Falei, Luiz, salvo qualquer outra possibilidade, trata-se de Camille Flammarion, o maior astrônomo do século XIX, contemporâneo de Kardec, como Delany, como Rustem, como Leon Denis e tantos outros. Pois bem, como eu tenho várias, tenho em termos, porque sempre tive muita afinidade, carinho e gratidão por ele, eu tenho várias imagens dele.
conheço um pouco da biografia. Ele publicou 18 livros. Alguns ainda estão no original em francês, outros a FEB já passou para a língua portuguesa há muito tempo. E aí eu falei, olha essa imagem. Quando ele olhou, eu falei, é ele. Não tem uma semelhança? Então, Flammarion desencarnou no iniciozinho do século XX. E, pelo visto, continua desencarnado, participando de pesquisas nesta área. Quem é? Vou ter que oferecer bombom de novo? Se é a mesma, nós não temos certeza absoluta. Mas a imagem esmaecida da esquerda veio dessa tecnologia. Essa pessoa estava desencarnada, visitou o grupo de pesquisa e a imagem tida pelos equipamentos. Quem seria ela? Alguém achou que fosse, buscou uma imagem dela quando encarnada. Não, duas caixas. Muito bem, ganhou. Muito bem. Depois vamos combinar, não é como é que nós vamos acertar isso. Zíbia Gasparetto, a mãe do médium Gasparetto, das pinturas mediúnicas. O mais importante dessa expressão mediúnica artística. Lembram? Se você olha para cá, você pode não identificar, não correlacionar, mas é um rosto ou é um joelho? É um rosto. Olhos, nariz e lábios. Se você olha para cá, alguma dúvida de que é um ser humano, aparentemente jovem? Se você olha para cá, o que é isso? Dá para ver pescoço, parte superior do tórax, ombro esquerdo, o braço todo, supostamente, e uma partezinha do direito. Isso é ciência da vida após a morte. Isso precisava acontecer na história humana, para que essa ideia se difunda e as pessoas, crendo após a morte, mudem as suas condições, já com a ideia que a vida vai seguir adiante e que a vida do além-túmulo vai repercutir as nossas escolhas, tendências, evoluções em aspectos importantes e o uso da nossa vontade de um modo geral. Que eu vou perder mais duas caixas? Agora é uma só, porque agora ficou fácil. Alta de Souza, a poetisa do Evangelho. Não é verdade? Supostamente, pelo menos foi a comparação possível. Não precisamos da exatidão, mas é a ideia de que naquele ambiente não tinha uma pessoa como ela com aquela imagem. Mais uma caixa. Eu vou ter que esperar o 13º salário. Quem é? Noel Rosa. Para os brasileiros é mais simples, mas uma imagem como Flammarion é uma imagem de alguém conhecido mundialmente, no campo da ciência, no caso da astronomia. Tem alguém aí? É como se a pessoa batesse na porta do equipamento: olha, meu rosto é assim, tira uma foto minha. E a foto é essa. Só não se sabe exatamente quem é essa pessoa. Parece um pouco mal-humorado, mas ainda assim é aparentemente um homem jovem. Vou brincar com vocês. Na vida após a morte, não é? Procurem os grupos, vai ter fila para se deixar fotografar e a sua imagem chegar e alcançar a família, os colegas. Mas isso é uma ideia que está prosperando.
São grupos muito experientes já com essa tecnologia. Aqui é uma imagem menos nítida, mas dá para perceber olhos, nariz e, a princípio, boca. Claro que precisa de aperfeiçoamento para que haja a mesma nitidez das fotografias atuais pelos celulares, pelas máquinas específicas de fotografias. Então, alguém que compareceu a um dos grupos e todos eles, de certa maneira, nos remeteram os resultados. Essa é uma questão mais interessante, porque se você olha para a imagem azulada, você reconhece uma pessoa mundialmente citada na literatura, na ciência, na física moderna, teoria da relatividade geral e especial de Albert Einstein. Aqui uma curiosidade, a imagem da esquerda veio por TCI. E se agora você usa inteligência artificial, vou dizer de uma maneira, você limpa a imagem, você torna ela mais nítida. E quando ela é mais nítida, você vê algo que traz uma expressão melhor de quem tinha esse semblante. Muito bem, agora são 9h38. Eu penso que nós podíamos fazer uma pausa, que havíamos combinado para um café, um chá e qualquer outra coisa que nos surpreenda lá do lado de fora, não é? Agradavelmente. E aí vamos combinar o que vocês acham 10 horas. Pode ser? 10 em ponto, todo mundo aqui. Até já.